Após anos de rumores, relacionamentos fracassados e reflexões silenciosas, Brad Pitt finalmente admite a verdade sobre a mulher que jamais conseguiu esquecer. Por décadas, os fãs o viram viver momentos de fama, fortuna e desilusões amorosas. Contudo, por trás de seu sorriso sereno, escondia-se um segredo que ele nunca compartilhou de verdade. Por baixo de todos os tapetes vermelhos e flashes de câmeras, havia uma mulher que conquistou seu coração como ninguém mais jamais conseguiria. Ela não era apenas mais uma história de amor de Hollywood. Ela foi quem o transformou, o inspirou e deixou uma marca indelével em sua vida. Neste vídeo, vamos desvendar a verdade emocional que Brad Pitt finalmente revelou sobre a mulher que ele nunca conseguiu esquecer, não importa quanto tempo passasse. Brad Pitt nasceu em 18 de dezembro de 1963 em Shawnee, Oklahoma, e foi criado em Springfield, Missouri. Um rapaz do interior com grandes sonhos, ele estudou jornalismo na faculdade, mas abandonou o curso, faltando apenas 2 disciplinas para se formar. Partindo para Los Angeles com pouco mais do que determinação. Para sobreviver, ele fazia bicos, ficando famoso por se vestir de galinha para uma rede de fast food, enquanto buscava testes para papéis. Sua boa aparência lhe abriu portas, mas foram seu charme e sua garra que o mantiveram na ativa. No final dos anos 80, ele começou a conseguir pequenos papéis na televisão, construindo lentamente seu currículo. Então, veio seu grande sucesso em Thelma e Louise, em 1991, onde seu papel curto, porém magnético, como um andarilho, roubou a cena e o transformou no novo galã de Hollywood. A partir daí, Pitbull provou ser mais do que apenas um rostinho bonito, assumindo papéis diversos em filmes como Nada é para Sempre, A River Runs Through It, de 1992, Lendas da Paixão, Legends of the Fall, de 1994 e A Maldição da Caveira, The Haunting Caesar, de 1995. Em meados da década de 1990, ele já era um astro de bilheteria e um ator respeitado, pronto para uma carreira que definiria gerações. Antes de Brad Pitt se tornar uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood, sua vida amorosa foi uma estrada sinuosa de romances passageiros, começos delicados e desilusões amorosas que agora se assemelham a capítulos de um romance de formação. Um de seus primeiros amores foi a cantora pop britânica Senita. De 1986 a 1988, eles compartilharam uma paixão juvenil antes que o mundo conhecesse seu nome. Anos mais tarde, ela relembraria sua beleza e doçura com admiração, brincando que quando o viu em Thelma e Louise pensou, o que eu fiz? O preço de amá-lo nem sempre era doce. Ela se lembrou até de ter sido esbofeteada por um fã na saída de um supermercado, um sinal de quão rápido a presença de Pitbull podia despertar emoções. Pouco tempo depois, ele se viu atraído pela atriz Jill Schoelen durante as filmagens do filme de terror Cutting Class. A paixão entre eles foi breve, assim como seu romance seguinte com a dubladora E.G. Daily. Ela o descreveu como alguém profundo e determinado, já consumido pela chama de algo maior do que ele mesmo. Mesmo após a separação, mantiveram uma amizade duradoura. Então surgiu Robin Given, cuja vida estava se desmoronando devido ao seu conturbado casamento com Mike Tyson. Pitt a ajudou a se destacar e logo começaram a circular rumores. Mais tarde, Tyson afirmou ter flagrado Pitt com ela, pintando um quadro dramático em suas memórias, embora Given tenha esclarecido a história, admitindo apenas que Pitt chegou de carro com ela em sua garagem após uma exibição. Em 1989, Pitbull teve um breve relacionamento com Christina Applegate, que o levou como acompanhante ao MTV Movie Awards. No entanto, em uma reviravolta digna de Hollywood, ela o abandonou no meio do evento para ficar com outro homem, um segredo que ela nunca revelou. Mais sério foi seu romance com Juliette Lewis. Os dois se conheceram em 1989 e trabalharam juntos em Too Young to Die in California e permaneceram juntos por quase 4 anos. Mais tarde, Pitt considerou esse um dos melhores relacionamentos de sua vida, embora admitisse que o amor sozinho não podia vencer tudo. Juliette, no entanto, cansou-se de ser sempre definida pelo tempo que passou com ele. Décadas depois,
Ela imploraria para que as pessoas se lembrassem dela, além de Brad Pitt e dos Anos Selvagens. Em 1994, Pitt compareceu à estreia de Lendas da Paixão com a modelo Jitka Apollo, que disse simplesmente: "O homem irradia luz". Mas foi seu próximo romance que capturou a atenção do mundo. Gwyneth Paltrow, que ele conheceu no set de S&7N, tornou-se o casal de ouro de Hollywood. Pitbull a chamou de "o amor da minha vida" em seu discurso no Globo de Ouro, e o noivado deles parecia obra do destino. Mas, em 1997, tudo desmoronou silenciosamente. Paltrow confessou mais tarde que seu pai adorava Pitt e ficou devastado com a separação. Ela própria se lembrava do pedido de casamento na Argentina como um momento de pura magia gravado para sempre em seu coração. Esse amor, como tantos outros antes dele, tornou-se mais uma lembrança envolta em nostalgia, prova de que até as chamas mais brilhantes podem se apagar. No entanto, cada desgosto amoroso o impulsionava para o próximo capítulo. Depois de Gwyneth veio Jennifer Aniston, e com ela Pitt iniciou um romance que se tornaria uma das histórias de amor mais comentadas de Hollywood. A história de Brad Pitt e Jennifer Aniston começou não com fogos de artifício, mas com uma apresentação discreta em 1994. Os empresários deles acharam que eles deveriam se conhecer. E quando isso aconteceu, Jennifer se lembrou de Brad simplesmente como um cara legal do Missouri, um cara normal, nada mais, nada menos. A vida os levou por caminhos diferentes, até que o destino os reuniu novamente. Em 1998, ambos estavam solteiros. Ela havia terminado seu romance com Tate Donovan, e ele havia se separado de sua noiva Gwyneth Paltrow. Mais uma vez, seus empresários organizaram um encontro, e desta vez a faísca finalmente surgiu. Jennifer confessou mais tarde a Diane Sawyer que o primeiro encontro deles foi fácil, repleto de risos e descontração. Logo depois, Hollywood e o mundo não conseguiam tirar os olhos deles. Em setembro de 1999, a dupla fez sua estreia no tapete vermelho no Emmy Awards. Brad, com seus óculos de sol prateados, e Jennifer, deslumbrante em lantejoulas, tornaram-se instantaneamente um símbolo do amor dourado. 2 meses depois, durante um show do Sting em Nova York, eles anunciaram o noivado. O anel de diamante e platina de Jennifer, desenhado por Silvia Damiani, teria levado 7 meses para Brad aperfeiçoá-lo, um silencioso testemunho de sua devoção. Em 29 de julho de 2000, eles se casaram em Malibu, em uma cerimônia que parecia um conto de fadas. 200 convidados. 50.000 flores, um coral gospel e fogos de artifício iluminaram o céu da Califórnia. O pai de Jennifer a acompanhou até o altar, dizendo mais tarde simplesmente: "Ela estava linda. Para o mundo, era a perfeição, um vestido de princesa, uma celebração milionária e 2 das estrelas mais brilhantes de Hollywood começando uma vida juntas." Por um tempo, pareceu inabalável. Eles desfilaram de braços dados no tapete vermelho e em 2001 Brad chegou a fazer uma participação especial em Friends, ironicamente interpretando um homem que não gostava da personagem de Jennifer. No ano seguinte, combinaram os looks com elegantes ternos pretos no Globo de Ouro. Seus cabelos loiros espelhados eram um sinal lúdico de união. Eles até construíram algo duradouro que os transcendia. A Plan B Entertainment, uma produtora que se tornou uma potência do cinema moderno, viu suas fragilidades se agravarem silenciosamente por trás do glamour. Em 2004, enquanto seus sonhos profissionais decolavam, a pressão da fama e a distância começaram a pesar. Seu conto de fadas, construído sob o casal mais brilhante de Hollywood, já enfrentava sombras. No início dos anos 2000, o casal de ouro de Hollywood já carregava questionamentos por trás da fachada impecável. Em 2003, Jennifer Aniston concedeu uma entrevista à revista W, e quando o entrevistador se referiu a Brad como o amor da sua vida, ela hesitou. Com uma honestidade serena, ela admitiu que não tinha certeza. "Ele certamente é um grande amor na minha vida", refletiu, acrescentando que o que compartilhavam era precioso em meio ao caos do mundo exigente em que viviam. Para ela, ele era uma âncora, alguém que realmente a conhecia como poucos conseguiriam. Um ano depois, ela falou com o Guardian sobre um sonho diferente, o desejo de formar uma família. "Chegou a hora.
disse ela com convicção, imaginando uma vida em que pudesse conciliar a maternidade com a carreira. Parecia o início de um novo capítulo. No entanto, apenas alguns meses depois, em janeiro de 2005, esse sonho desmoronou. Brad e Jennifer divulgaram um comunicado conjunto confirmando a separação após 7 anos juntos. Eles minimizaram cuidadosamente os rumores de escândalo, descrevendo a decisão como uma escolha ponderada e difícil. Com elegância, pediram privacidade, insistindo que se separariam como amigos unidos pelo amor e respeito. Mas os finais, por mais delicadamente formulados que sejam, são dolorosos. Em 25 de março, Jennifer entrou com o pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis. Em outubro, o processo foi finalizado. Naquele mesmo mês, ela quebrou o silêncio em uma entrevista sincera para a Vanity Fair. Descreveu a dor como devastadora, algo que a despedaçou e a obrigou a sentir tudo. Admitiu que foi agonizante suportar uma perda tão pessoal sob os holofotes do mundo. Então vieram as fotos. Brad com Angelina Jolie no Quênia. Jennifer confessou que aquilo a atingiu como uma ferida, um lembrete cruel de que o capítulo havia se encerrado. Não posso dizer que foi um dos melhores momentos do meu ano, disse ela com franqueza, antes de brincar amargamente que o que não te mata te fortalece. A mídia, no entanto, se recusou a deixá-la seguir em frente, retratando-a como a figura ferida em um triângulo amoroso do qual ela nunca quis fazer parte. Eu não sou definida por esse relacionamento, disse ela firmemente, ansiando para que as pessoas parassem de reduzi-la a uma vítima de desilusão amorosa. O tempo suavizou as arestas. Depois da separação de Brad e Jolie, em 2017, rumores de amizade ressurgiram. Ele compareceu à festa de 50 anos dela em 2019 e em 2020, os fãs se encantaram com o reencontro caloroso dos dois nos bastidores do Screen Actors Guild Awards. No entanto, aqueles que sonhavam com uma reconciliação romântica estavam enganados. A própria Jennifer esclareceu em 2021 eles eram amigos nada mais. O início da história de Brad Pitt e Angelina Jolie foi escrito em um set de filmagem. Em 2013, eles foram escalados para interpretar o casal rival que é secretamente assassinado em Sr. e Sra. Smith. Brad ainda era casado com Jennifer Aniston e tanto ele quanto Angelina insistiam que não se apaixonaram à primeira vista. No entanto, como Jolie relembrou mais tarde em uma entrevista à Vogue em 2007, os longos dias juntos mudaram algo. Por causa do filme, nos vimos em situações malucas, disse ela. O que começou como uma camaradagem divertida aos poucos se transformou em um laço mais profundo, meses após o início das filmagens. Angelina admitiu que se pegava ansiosa para ir trabalhar com vontade de vê-lo. Eles se tornaram um par colegas de equipe que se moviam juntos com uma facilidade que nenhum dos dois esperava. Ela afirmou que sabia pouco sobre a vida pessoal dele, apenas que ele parecia devotado a alguém que respeitava profundamente. No entanto, ao final das filmagens, ambos perceberam que a relação entre eles não era mais apenas profissional. Em janeiro de 2005, Brad e Jennifer anunciaram a separação. Mais tarde naquele ano, Angelina aumentou sua família adotando a pequena Zahara, que se juntou ao seu primeiro filho, Maddox. No início de 2006, Brad deu legalmente seu nome a ambos os filhos, um gesto que simbolizava um novo começo. Logo depois, Angelina confirmou que estava grávida dele. Em maio nasceu sua filha Shiloh na Namíbia. Seu nascimento foi recebido com grande atenção mundial. O casal finalmente assumiu o protagonismo público como parceiros em dezembro daquele ano, na estreia em Nova York do filme O Bom Pastor. Em 2007, a família cresceu novamente com a adoção do filho Pax do Vietnã. Um ano depois, Angelina chegou ao Independent Spirit Awards radiante e visivelmente grávida. Logo, o mundo soube que ela esperava gêmeos. Em 12 de julho de 2008, ela deu à luz Knox Leon e Vivian Marceline, completando uma família que foi notícia tanto pelo seu tamanho quanto pelo seu simbolismo. Mais tarde, Angelina descreveria o caos doméstico como algo maravilhoso. O amor deles, pelo menos naqueles anos, parecia inseparável da família que construíram juntos. Para o mundo exterior, parecia um conto de fadas. Duas estrelas globais criando filhos, construindo um lar e sob os holofotes.
Contudo, por baixo do glamour, as sementes de uma história complexa e frágil já estavam sendo semeadas. Divórcio e desavenças. Tudo resolvido. Em 2012, a fachada de conto de fadas da vida familiar de Brad Pitt e Angelina Jolie ainda parecia intacta. Seus filhos começaram a incentivá-los a se casar. E em abril daquele ano, a notícia do noivado se espalhou selada com um anel que diziam valer quase $1 milhão. 2 anos depois, em 23 de agosto de 2014, eles se casaram na pequena capela do Château Mirail, na França. Jolie caminhou até o altar com um vestido bordado com desenhos de seus filhos, que inclusive ajudaram a escrever os votos. Para nós era importante que o dia fosse repleto de risos, compartilharam descrevendo-o como um momento de pura felicidade. A lua de mel deles se transformou em trabalho quando estrelaram juntos o filme À Beira-Mar. 2015 sobre um casamento em crise, embora na época poucos suspeitassem do quão profético ele seria. Apenas 2 anos após o casamento, em 20 de setembro de 2016. Angelina entrou com o pedido de divórcio. Seu representante afirmou que foi uma escolha feita para o bem da família, enquanto Brad, em seu próprio comunicado, admitiu estar muito triste, pedindo apenas que seus filhos fossem poupados da tempestade de críticas públicas. Logo surgiram rumores sobre uma discussão acalorada a bordo de um avião particular, com alegações de que Brad teria agredido fisicamente os filhos. Ele negou ter machucado as crianças e as investigações do Serviço de Proteção à Criança e do FBI não encontraram evidências de abuso encerrando o caso. Mas a ruptura foi permanente. Em abril de 2019, um juiz os declarou legalmente solteiros, embora o imbróglio jurídico entre eles tenha se estendido por anos. Disputas pela guarda dos filhos e questões financeiras se arrastaram até 2024, quando o divórcio foi finalmente finalizado. Mesmo assim, a sombra do Château Mirail, o vinhedo que um dia tanto amaram, ainda os une nos tribunais. O que começou com risos em um set de filmagem, terminou em processos, audiências e muita tristeza. A história de amor deles, outrora a mais glamurosa de Hollywood, não teve um final feliz. Em vez disso, permanece como assunto inacabado um lembrete de que até as chamas mais brilhantes podem deixar as sombras mais longas. Após a tempestade da separação de Angelina Jolie, Brad Pitt retornou com cautela ao mundo dos relacionamentos. Durante anos ele se manteve reservado, até que rumores em 2018 o ligaram ao professor de MIT e arquiteto Neil Oxman. Amigos sugeriram que Pitt finalmente estava pronto para explorar o romance novamente, procurando alguém que pudesse desafiá-lo além do superficial, uma esperança talvez inspirada pelo casamento de George Clooney com Amal. As especulações se dissiparam quando Oxman negou qualquer relacionamento, embora tenha falado de Pitt com rara admiração, chamando-o de o último dos Mohicans na Hollywood pós-Netflix, um homem que personificava tanto o moderno quanto o atemporal. Em 2020, o nome de Pitt foi ligado à modelo alemã Nicole Podolsky. Eles foram vistos juntos no Château Mirail e relatos descreveram o relacionamento como flertador e divertido. No entanto, fontes próximas logo esclareceram que foi algo passageiro e sem compromisso. No outono daquele ano, já se dizia que não passava de um caso casual. Ainda assim, eles mantiveram contato esporadicamente, como às vezes acontece entre velhos conhecidos. Em 2022, seu nome voltou a surgir, desta vez ao lado da modelo Emily Ratajkowski. Ela havia se separado recentemente, e embora fontes descrevessem a relação entre eles como leve e descontraída, com conversas sobre arte e risadas compartilhadas e uma distração bem-vinda, o momento não era para algo permanente. No final do ano, seus caminhos se separaram, mas novembro de 2022 marcou uma mudança discreta. Em um show de Bono em Los Angeles, Pitbull foi visto com Andy Ramon, que estava se recuperando de uma separação recente. Ao contrário das histórias passageiras anteriores, esta se aprofundou. Logo foram vistos juntos na estreia de Babylon, comemorando o 59º aniversário de Pitt, onde amigos comentaram sobre seu semblante radiante. Observadores notaram como ele se entregava à presença dela, como se ela trouxesse luz às sombras que ele carregava há anos. No início de 2024, Ins se mudou para a casa dele em Los Angeles.
e aqueles próximos a ele descreveram o vínculo entre os dois como sólido e profundamente afetuoso. Naquele mês de setembro, eles desfilaram juntos no tapete vermelho de Veneza na estreia de Lobos. Para um homem que antes mantinha sua vida privada em segredo, aparecer sob os holofotes ao lado dela dizia muito. O passado tem o hábito de nunca nos deixar completamente. E para Brad Pitt e Jennifer Aniston, os ecos do tempo que passaram juntos ainda persistiam muito tempo depois do fim do casamento. Em 2007, 2 anos após a separação, Pitt falou abertamente à revista V, dizendo que ele e Jen haviam preservado uma profunda amizade, uma vida compartilhada que jamais poderia ser apagada por completo. Ao refletir sobre a separação, ele admitiu não ter certeza de como a situação poderia ter sido melhor administrada, mas acreditava que assuntos do coração eram privados e que a vida era curta demais para não ser vivida plenamente. O fascínio do público, no entanto, nunca desapareceu. Então, em janeiro de 2020, o mundo assistiu com renovada atenção ao reencontro de Brad e Jen nos bastidores do Screen Actors Guild Awards. Ela acabara de ganhar na categoria de programa matinal e ele também havia conquistado uma vitória naquela noite. O abraço caloroso, genuíno e espontâneo dos dois foi registrado pelas câmeras, causando grande comoção. 15 anos após o divórcio, um sorriso e um abraço foram suficientes para reacender antigas esperanças em milhões de fãs. Fontes próximas insistiram que se tratava simplesmente de 2 velhos amigos se parabenizando. No entanto, a ternura na interação entre eles revelava uma história mais profunda de familiaridade e carinho. Mais tarde naquele ano, eles apareceram juntos novamente, desta vez na tela. Ambos participaram de uma leitura dramatizada virtual beneficente da peça Picardias Estudantis, Fast Times at Ridgemont High. Interpretando personagens sedutores, eles entraram nos diálogos com facilidade, rindo junto com o elenco, enquanto a internet analisava a inegável química entre eles. Mais tarde, Aniston insistiu que não havia nada de estranho nisso, descrevendo Pitt simplesmente como um amigo e acrescentando que a suposta tensão existia apenas na imaginação de quem assistia. No entanto, a verdade é que o vínculo entre eles sempre foi complexo. Em 2006, pouco depois da separação, Jen confessou em uma entrevista que esperava que um dia pudessem ser amigos. Ela falou de Brad com carinho, até mesmo reverência, admitindo que sempre o amaria e guardando com carinho os intensos 7 anos que compartilharam. O que mais a magoava era como o mundo reduzia o relacionamento deles a um clichê de Hollywood, quando na realidade ele havia sido repleto de aprendizados, cura e alegria. Suas palavras ditas com vulnerabilidade provaram ser duradouras ao longo dos anos. Suas ações refletiram esse sentimento, apoio, risos, respeito e momentos de silenciosa solidariedade. Talvez nunca mais voltem a ser o que eram antes, mas cada reencontro, cada olhar, lembra ao mundo o amor que os moldou. Para muitos, Jennifer Aniston continua sendo a grande incógnita da vida de Brad Pitt, um passado que parece menos história e mais um capítulo que nunca se encerrou completamente.